Peço licença no dia de hoje para não falar, para não tratar de política partidária, de alianças, de coligações, de majoritárias, proporcionais, enfim, os assuntos impostos por um período pré-eleitoral que estamos vivendo. Não vou falar de política hoje. Quero falar do professor Anselmo Pizzolo, o professor Neia. O professor Neia foi embora às 3h28 desta madrugada, né? Findou a sua história. Uma história que realmente, né, foi contada por muitos anos de ações em segmentos diferenciados da nossa sociedade organizada. O professor Neia, professor Anselmo Pizzolo. No futebol, foi artilheiro, foi goleador, fez uma história, deixou uma história muito bonita, né? Lá no Rio Grande do Sul, no Guarani de Bagé, no Esportivo de Bento Gonçalves, no São Paulo de Rio Grande e no Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O professor Neia foi atacante do Grêmio, jogou no Estádio Olímpico Monumental. No futebol catarinense, passou pelo Avaí, fez história. Criciúma, aqui do lado, né? Foi bicampeão catarinense pelo Joinville. Olha que história bonita do professor Neia no futebol. E foi preparador físico do Araranguá Esporte Clube, do AEC, né? Lá na segunda divisão, quando o Araranguá começou a se movimentar e chegou ao seu up, né? Ao seu momento máximo. Lá estava o professor Neia, preparador físico também do Araranguá Esporte Clube. Então são segmento do futebol, né? Político partidário ativo, sempre, né? Com ações participativas, eleições municipais. Olha, um político sempre em plena atividade. Então marcou também o seu período, a sua estada nas questões políticas. Nas questões educacionais, professor de educação física e foi o gerente regional de educação da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a MESC, por um período significativo. Deixou uma história também na regional de educação. E foi nosso colega de trabalho. Não podemos deixar de citar isso. Dividi microfones com o professor Neia na Rádio Araranguá. Dividi microfones com o professor Neia aqui na TV Sul. Lá nos idos da ARTV, mas ainda TV Sul Catarinense. Então o professor Neia também foi um colega de trabalho na comunicação aqui de Araranguá. Então são segmentos diferenciados da nossa sociedade organizada, onde o professor Anselmo Pizzolo, o professor Neia, conseguiu ocupar um espaço e deixar uma história, né? Essa história está sendo findada, né? Foi findada a partir das 3h28 desta madrugada. Mas isso vai acontecer com todos nós, sem exceção. Para alguns, logo ali, para outros, um pouco adiante e para outros, quem sabe, lá na frente, mas para todos nós, sem exceção, a história será findada e que a história seja findada da melhor maneira possível, com um legado, com lembranças que sejam positivas daqueles momentos que você esteve aqui na nossa convivência. O professor Neia criou uma boa convivência durante muitos anos, deixa um legado, deixa uma história na política, na comunicação, no futebol, na educação. Fez uma história, deixa uma história, né? Então, como foi também nosso colega de trabalho, que era aqui de forma extremamente respeitosa, sensível, um momento delicado, de tristeza, mas externar os nossos sentimentos em nome da TV Sul, né? Os nossos sentimentos, o nosso carinho, todo o nosso respeito para a professora Olga, que também é conhecida da gente aqui, professora Olga, né? Os filhos do professor Neia, netos, enfim, para a família Pizzolo, que o professor Neia está deixando a sua história nesse momento, da sua estada por aqui, e que seja devidamente bem encaminhado nas suas questões espirituais e celestiais.
todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e as considerações, né, com a família Pizzolo num dia lamentável e triste como hoje. Luca, siga em frente com o Jornal do Meio-Dia. Bom trabalho para você, né? Lembrando que eu volto às 18 horas no programa Em Pauta, a partir das 18. E amanhã, obviamente, aqui nesse espaço do Jornal do Meio-Dia, para tratarmos aí sim das questões políticos, partidárias, pré-eleitorais no extremo sul de Santa Catarina.